Vamos dar trabalho para a extrema-direita escrota em 2026, disse Fernando Haddad. O título desse vídeo é A Direita Vai Vencer as Eleições de 2026. Eu não coloquei nem interrogação e nem exclamação porque eu quero que você responda. Ela vai vencer? Eu vou contar no decorrer desse vídeo a minha opinião, o que eu acho. Eu tenho aos poucos mudado de opinião conforme as coisas vão acontecendo. Eu vou explicar um pouco aqui nesse vídeo o que eu acho que possivelmente vai acontecer. Para quem não sabe, para quem não conhece o canal, eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre as eleições de 2026. Já deixa sua inscrição. A ideia aqui é sempre trazer alguns comentários políticos, sempre voltado às finanças, aos investimentos, o que pode ocorrer. A gente já começa a ver alguns movimentos que estão começando, então é bastante importante a gente ficar de olho. O primeiro deles, eu já tinha montado esse roteiro aqui alguns dias atrás, e aí ontem saiu a notícia. Eu estou gravando hoje no dia 21 de maio de 2025. Ontem saiu uma notícia confirmando o que eu acredito, apesar que algumas pessoas também, se você discorda, deixa aí no comentário para eu saber qual que é a sua opinião. Mas Bolsonaro será preso, eu acredito que sim, ele será preso. Toda a equipe dele, todo mundo que está em volta do Bolsonaro já sabe que ele será preso. A única questão é saber quando isso vai ocorrer. Daqui a pouco eu vou falar sobre minha opinião que eu tinha dado, acho que no vídeo passado, agora eu não lembro se foi acho que foi no Giro Grana 04 ou 05, um que eu falei do Bolsonaro. Essa ideia de prender o Collor, reviver a Lava Jato, que já tinha sido escanteada, e aí eles utilizaram um artifício, o Alexandre de Moraes, da Lava Jato para poder prender o Collor, para depois retirar o Collor da prisão e mandar ele para uma prisão domiciliar. É para dar jurisprudência para fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. A equipe dele já trabalha com uma ideia de prisão domiciliar. O problema é que uma prisão domiciliar não vai causar tanto alvoroço. Talvez para ele seja bom, porque ele vai poder continuar de alguma forma articulando, mas não vai causar aquela comoção nacional dos seguidores, dos discípulos dele. E aí a grande questão é saber quando que ele vai passar o bastão. Se ele sabe que vai ser preso, toda a equipe dele trabalha com a ideia de ser preso, quando que ele vai começar a formar o próximo candidato? Talvez a gente esteja ainda muito longe, estamos em maio, temos mais de um ano da eleição, é maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, um ano e 5 meses. Eu acredito que ainda seja um tempo bastante grande para ele assumir que não vai participar, e talvez isso seja ruim, até porque ele vai acabar perdendo popularidade. Então ele postergar essa passada de bastão talvez beneficie ele. Eu acho que do ponto de vista da eleição, até para a gente já começar a desenhar um novo candidato, seria melhor já ter esse candidato, mas para ele conseguir trazer a galera junto com ele, naquela criança que não vai ser preso, e aí rolar aquele impacto da prisão. Por isso que eu até acredito que ele vai ser preso esse ano ainda, para dar aquela baixada no mercado, e no ano que vem a coisa já inicia com um novo candidato na direita. Eu coloquei aqui que eu acredito que eu acredito não, nenhum familiar dele tenha decência para se candidatar, então nenhum dos filhos, nem a esposa, que seria um completo absurdo ela se candidatar. Eu acredito que nenhum deles vai, porque eles vão receber talvez 5, 6% de votos, vai ser extremamente frustrado e vai retirar qualquer chance de uma volta do Bolsonaro mais para frente, quando ele conseguir articular, não tiver preso. Talvez dentro da cadeia ele não vai conseguir, ou de uma prisão domiciliar, ele não vai conseguir articular esse possível candidato familiar. Isso seria prejudicado. E a grande questão é que eu acredito, que eu começo a acreditar que a direita vai vencer as eleições. A gente sabe que o Brasil tem um problema fiscal muito grande, e conforme esse problema fiscal vai crescendo, a gente vai deixando de ter dinheiro para algumas coisas, para alguns avanços. Essa bomba fiscal ela vai aumentando porque o valor da dívida vai aumentando. Se você aumenta o salário mínimo, por exemplo, que eu já comentei aqui num vídeo, não recordo quem que foi a matéria que eu li, acho que foi o Hermínio Fraga, não tenho certeza, que ele falava que a gente tinha que congelar os aumentos pelos próximos 6 anos do salário mínimo acima da inflação. Então você só paga aquele valor da inflação, porque quando você tem o aumento
acima da inflação no salário mínimo, você tem toda a cadeia que vem junto. Então a Previdência aumenta, o INSS aumenta, tudo isso vai aumentando essa bomba fiscal, o governo não vai conseguir controlar suas contas e ela vai explodir na mão de alguém. E quem que vai ser o filho? Que a esquerda ela nunca assume o filho dela, ela vai passar para a direita. Então é muito, caso o governo entenda, o governo atual, a situação, entenda que essa bomba fiscal vai explodir em algum momento, é muito mais fácil explodir no colo da direita e eles retornam como salvadores da pátria depois de 4 anos, que eles vão ficar 4 anos falando, ó, a direita destruiu o país, agora nós precisamos retornar para recuperar. Então, eu acho que o Lula ele não vai se candidatar e meio que ele vai deixar na mão da direita o próximo governo, mas isso é só uma tese, pode ser até uma viagem, mas pelo menos é a sensação que eu tenho no momento. Então isso dá uma certa esperança para que a direita possa retornar. A eleição ela será do centrão. Eu acredito que o próximo candidato vai ser um candidato de centro-direita, apesar que a eleição, o centrão, ele é tanto esquerda quanto direita, e ele é o torcedor que torce tanto pro Corinthians quanto pro Palmeiras, dependendo do time que tá vencendo. Ele tá lá torcendo, digamos assim, nesse exato momento ele é palmeirense, mas se o Corinthians der volta por cima, ele começa a torcer pro Corinthians. É isso que o Centrão faz, e aí eu acredito que o Centrão que vai escolher o próximo candidato. Como o Bolsonaro ele articula muito com o Centrão, e aqui uma opinião pessoal que vocês podem discutir o quanto for, Bolsonaro, para mim, nunca foi de direita. Nunca fez nada relacionado à direita. Ele teve um governo, ok, que teve alguns benefícios, porém, foi tudo porque ele não tinha competência para fazer, ele delegou para outras pessoas, acabou montando uma equipe boa e conseguiu um resultado positivo. Porém, ele é de centrão, ele ficou 30 anos no Congresso cupinchando no centrão e ele continua sendo de centrão, ou seja, é o centrão que vai decidir, o partido dele tem rabo preso com o centrão, então é o centrão que vai decidir. Se o centrão decidir que vai ser o Tarcísio vai ser o candidato do Bolsonaro. E aí eu começo a entrar no Tarcísio, que eu até escrevi que o Tarcísio Porta, o Tarcísio não tem apelo, e aí eu preciso que vocês entendam, para quem não conhece o meu canal, não conhece a Startgrana, até se quiser conhecer a Startgrana, eu tenho um clube de assinatura, você paga uma mensalidade e tem acesso a inúmeras aulas, lives, a comunidade Granner, que a gente pode te ajudar a tirar dúvidas sobre investimentos. Eu sempre trago uma visão um pouco diferente e eu tento sair daquele senso comum, daquele óbvio, apesar que a gente acaba sempre caindo em ideias que são comuns. O que eu vejo do Tarcísio? Ele é um cara que não tem carisma, ele é zero carisma, ele é um cara técnico, ele trabalhou no governo da Dilma, ele trabalhou no governo Bolsonaro, ele é o exemplar funcionário público bom de carreira, não é aquele funcionário público ruim que fica empurrando tudo com a barriga, é um cara muito bom, ele é um cara extremamente competente. O problema é que para ser presidente do Brasil, a gente precisa de uma pessoa com perfil Big Brother, com perfil fofoqueiro, perfil burro, perfil que não saiba falar, que não saiba fazer nada, que não saiba gesticular, não saiba articular. Desde 2002, os únicos presidentes do Brasil que se elegeram têm essas características. Então, ele foge dessa característica. E o que me leva a crer que ele vai vencer? Nada. Em temperaturas normais de pressão, ele vai receber 3, 4, 5% de votos. Porém, se ele tiver acordos com o Centrão, o Bolsonaro passar o bastão para ele, ele com certeza ele vai ser um candidato que vai ter chances de vencer a eleição. Eu acho muito difícil nesse exato momento, posso mudar de opinião. Ele precisa ser um cara e não fazer aqueles vídeos de TikTok igual ele tá fazendo, que nem um retardado, e fica falando um monte de besteira. Ele precisa dar uma melhorada, uma articulada, talvez ser um pouco mais direto, um pouco mais na lata. Ele é muito... Ele acabou sendo um cara muito político, mas não aquele político malandro, aquele político que mente. Ele é um político sincero e isso não tem dado certo para ser presidente do Brasil, para ser eleito. Eu tô falando do cargo mais alto do país. Ele consegue um Senado, ele consegue um governo, ele consegue outras funções, mas a presidência eu acho que ainda falta. Ele tem um ano para trabalhar com isso e é provável que ele consiga sim. E aí uma matéria que saiu ontem
Aliados de Jair Bolsonaro avaliam que o melhor cenário para 26 é ter o ex-presidente em prisão domiciliar, como eu comentei, eu já tinha comentado vídeos atrás, apoiando Tarcísio de Freitas como candidato ao Palácio do Planalto. Para esses aliados, está claro que Bolsonaro será condenado no inquérito. Então, tem pessoas que vêm aqui e comentam: não, Rafa, ele não vai ser condenado. Quem está próximo dele sabe que ele vai ser condenado no inquérito que investiga a tentativa de golpe para mantê-lo no poder mesmo com a derrota para Lula. O foco na frente jurídica, então deve ser conseguir o direito do ex-presidente cumprir a pena em casa, como acontece com Fernando Collor. Olha que interessante aqui, eles já estão articulando para ele cumprir a pena em casa. Não é nem se ele vai ser preso ou não vai ser preso, eles querem que ele cumpra em casa. E aqui entra uma outra especulação da direita, que o melhor caminho, avaliam esses aliados, seria eleger alguém comprometido em indultar Bolsonaro uma vez eleito. Ou seja, eles estão pensando num candidato que possivelmente faria esse indulto para o Bolsonaro. Eu acredito que o Tarcísio, e aí não seria uma traição ao Bolsonaro, mas acho que o Tarcísio ele não teria culhão, porque o Tarcísio é um cara muito correto. A gente sabe que você indultar uma pessoa que se cometeu um crime, você estaria sendo antiético. E o Tarcísio não tem esse, digamos assim, esse perfil. Quem tem esse perfil? O Caiado, que é o que estão querendo que ele seja o cara que vai receber esse bastão do Bolsonaro. Por isso, o movimento nos bastidores é convencer Bolsonaro o mais rápido possível desistir de lançar seu nome e construir uma campanha competitiva, mesmo que para conseguir o apoio do clã, o candidato precise se comprometer com o indulto ao ex-presidente. E aí na matéria cita que seria o Ronaldo Caiado esse cara. Só que, como eu disse anteriormente, vai depender do que o Centrão vai querer, e que a gente sabe que o Centrão é o Kassab que decide. Então, se o Kassab quiser o Ronaldo Caiado, ele vai aceitar. Se ele quiser o Tarcísio, vai ser o Tarcísio, e a gente não tem o que discutir. E eu coloquei aqui, eu tenho até vergonha de comentar um negócio desse, mas como eu falei da Michelle, eu tenho que falar da Janja. Em se tratando de Brasil, eu não duvido de absolutamente nada, porque isso pode vir a acontecer. Janja pode se candidatar? Teria força? Comenta aí o que você acha. Eu não, nesse momento, em maio de 2025, eu não retiro a possibilidade da Janja se candidatar e, com o perdão a todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, ela ganhar eleições. A gente já viu que a Dilma foi a candidata que o Lula criou e ela ganhou a eleição. Nada impediria da Janja ganhar a eleição, até porque ela está articulando muito, ela está participando de todas as viagens, ela está se expondo de uma forma que a Michelle não fez na época que o Bolsonaro estava no páreo. E pode ser que nós tenhamos, ou que o Lula. E aí, a outra suposição, que o Lula seja pressionado pela própria Janja para que coloque ela como uma possível candidata. A gente sabe que se o Lula apoiar a Janja, ela consegue uma votação expressiva, da mesma forma que quem o Bolsonaro apoiar vai conseguir uma votação expressiva, mas aqui é só uma especulação, não tem nada, são vozes da minha cabeça e eu espero profundamente estar errado. E aí, quem será o candidato da esquerda? Eu comecei aqui falando sobre o Haddad, eu marquei no meu roteiro que o Haddad está querendo virar galinha de briga. O problema é que o Lula não quer o Haddad. O Lula já falou, ou o PT em si falou que quer que o Haddad seja candidato a governo em São Paulo, porque sendo governo em São Paulo, o PT tem grandes chances de vencer. O colégio eleitoral de São Paulo é muito grande, ele acaba definindo o próximo presidente, então eles querem o Haddad para ter uma força muito grande. O ideal seria a gente ter um embate entre Haddad e Tarcísio, seria elevarmos um pouco, apesar de todas as deficiências que ambos possam vir a ter, mas nós elevaríamos um pouco o debate. Só que a gente sabe que isso não vai ocorrer porque nós temos o Pablo Marçal. E aí eu coloquei aqui uma pergunta: ele está errando por ter sumido ou a estratégia? Ele fez uma campanha muito forte, ele ficou na mídia. Até ontem, antes de ontem, eu vi uma matéria aí que ele foi condenado por aquele negócio lá que ele subiu, foi orar, sei lá que ele foi fazer a assembleia de coach dele em cima de uma montanha e aí ele foi condenado. Enfim, mas ele sumiu da articulação política, apesar da candidatura dele possivelmente aí já estar impugnada, mas ele sumiu.
não deveria ter sumido, ele deveria continuar. Não sei se isso é uma estratégia, não sei se ele vai ter forças, provavelmente ele vai tumultuar, e eu acredito que se ele entrar para as eleições, já mudei a minha visão, principalmente o que ele fez na reta final, que eu acho que ele conseguiu se queimar no Brasil inteiro, principalmente perante a justiça, porque se ele conseguir força política, a justiça vai retirar ele, vai escantear ele das eleições. Eu acredito que ele pode ser o que vai decidir a eleição, mas não a favor dele, a favor de alguma outra pessoa. Se nós tivermos uma disputa muito forte entre Tarcísio e Haddad, e nós tivermos o Marçal batendo em algum dos dois, provavelmente esse lado vai ser fortalecido, porque quem é contra o Marçal vai acabar, digamos assim, pegando mais força e aí querendo votar nesse candidato. Pode ser o efeito contrário. Foi mais ou menos o que aconteceu nas eleições, que ele tinha tudo para vencer e acabou perdendo. E por fim, quem tem força para vencer o Lula? Deixe seu comentário. A minha opinião, em 21 de maio, esse vídeo, não sei quando que vai ser publicado, mas eu estou gravando o vídeo em 21 de maio de 2025. Absolutamente ninguém tem força no momento para vencer o Lula. Ele, se tudo continuar como está, será reeleito, porque por mais que o país tenha diversos problemas, as pessoas não querem resolver problemas, elas querem votar no cara que tem o melhor discurso, e o Lula, infelizmente, é o que tem o melhor discurso de todos os outros, para você ver como que o cenário é extremamente ruim. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, compartilhe com quem você ama, compartilhe com quem você quer que ouça um pouco. Essa ideia é o que pelo menos vem aqui comentar. Não deixe de seguir o canal tá no início, estamos aí com menos de 600 inscritos, estamos tentando chegar nos 1000 inscritos. Muito obrigado, até a próxima, tchau!